depois de determinado momento da turnê, o Edu se mudou, né? E aí sempre o aeroporto que era mais fácil para ele voltar para casa era o aeroporto de Campinas, que tem uns horários meio alternativos, né? Então, sempre o Edu saía no meio da madrugada. Então a gente teve algumas ocasiões em que, bom, gente, vamos ficar fazendo companhia, né? E aí a nossa companhia era... a gente tá... Imagina, no interior do Ceará que a gente tocou foi... A gente chama de Cariri, agora eu tô com que até um apelido da cidade, né? Cariri, foi no Sana Cariri, em que a gente ficou num hotel que dentro do hotel tinha um parque aquático, ou dentro do parque aquático tinha um hotel, eu não sei exatamente o que acontecia. E era aniversário do Edu, numa ocasião dessa em que ele tipo ia pegar um voo 3, 4 horas da manhã. E aí tá nós 5, né, porque tinha o Felipe Barcelos também, que era nosso tour manager, e os irmãos Piologo junto. Então, você imagina, né, o que acabou não acontecendo. E parabéns pra você nessa data. Eu devo que comemora fora da hora. Muitas felicidades. Anos de vida. Vamos lá, Otelo. Nesse dia foi ótimo, assim, a gente esvaziou o frigobar de todos os quartos, a gente ficou no restaurante do hotel até fechar. Depois que fechou, a gente se enfiou num táxi, foi até um posto de gasolina mais próximo, no meio da madrugada, tipo, ninguém queria dormir, basicamente. Então foi bem legal, assim. E era, tipo, domingo, o que foi mais legal ainda, porque depois a gente só tinha que voltar pra casa e segunda-feira é dia de descanso, geralmente, né? Quando a gente tá em turnê, geralmente as segundas e terças são mais em off, né? Então a gente teve esse tipo de situação em algumas vezes. Eu me lembro de Belém também, foi um caso desse em que o Edu ia embora no meio da madrugada e a gente, vamos lá então pro quarto do Edu pra ficar fazendo companhia pra ele, né, coitado. Cara, tem várias histórias, eu prefiro não contar não, porque vai que alguém fica bravo comigo, é melhor não. A gente nunca gravou, né? A nova geração eu cheguei a gravar como mapa, mas um dos maiores desafios do InConcert era conseguir disponibilidade de todo mundo, né? Então tem 4 agendas diferentes, a Lari tem uma agenda super, pior de todas, o Edu também tinha uma agenda super ocupada, o Ricardo também, porque ele fazia várias atividades nessa época, não só os shows, mas ele também estava envolvido com muita coisa, ele é jornalista, né? Então estava envolvido com muita coisa nesse sentido. Então, como o nosso processo sempre saía, eu fazia os mapas primeiro, né? Eu gravava as músicas primeiro para mandar para eles, eu fazia, né, as versões full quando eu tinha acesso a esse material. O que acabou acontecendo, né? Acho que nas praticamente todas as versões. Mas a gente acabou como era muito pouco tempo deles, né? A gente acabou não editando uma versão full. A única que teria alguma diferençazinha, pelo que eu me lembro, seria a nova geração, que tem uma parte C, mas que ao vivo a gente fazia, né? A gente meio que sempre deu uma cortada em todas as músicas para não precisar de uma segunda parte. Na nova geração ela existiu, mas com certeza se perdeu. O destino da nova batalha está em nossas mãos. O momento de despertar da nova geração. A nova geração. Por isso falando o tempo todo, ouvindo a história. Se nunca me esquecer que eu vou ser. O único de mim, tudo está no meu lugar. Sou esse mais alto, alcança, mais alto, alcança. Então a gente saiu, né, a gente partia dessa formatação de sair do refrão, fazia essa parte C, solo e continuava as músicas. As outras duas, não. As outras duas já eram mais prontinhas nesse sentido. Então, nunca existiram oficialmente, mas quem sabe um dia.
Soft Gold já é um próximo momento, né? Que já foi um convite ao Danger Sun, que já é um desmembramento do In Concert, em que a gente já teve uma das músicas, era muito conhecida, nossa, a gente já tinha bastante intimidade, que a gente abriu todos os shows dessa turnê, que foi a Soldier Dream. Com a mesma banda, né? Soldier Dream assinada pela mesma banda que gravou Nova Geração lá no Japão. Então, a gente estava em casa. E aí teve um encerramento que ficou muito bonito, que se chama Promessa do Amanhã. E, enfim, a gente foi basicamente repetir o nosso processo, né, de gravação. O Ricardo gravou junto com a Lara, eu gravei daqui, a gente juntou tudo, mixou tudo, ficou bem bonito. Já tá lá com o pessoal do Brasil, né? Já daqui a pouco eles devem tá soltando isso aí. O Danger Sun começou, a gente sempre teve vontade, né, de fazer isso, a gente falava muito sobre isso já há algum tempo, e a gente resolveu colocar na prática. O Danger Sun nasceu com essa proposta de fazer música autoral, né, de fazer música original, mantendo esse clima que a gente tinha com o In Concert, né? A gente está envolto nessas músicas, né? A gente já tá vivendo essas músicas há anos, então, e todo mundo ali tem esse lado criativo, todo mundo compõe, todo mundo, né, se envolve em algum aspecto nesse sentido. A gente queria colocar isso na prática. E aí a oportunidade veio com a parceria, né, nesse momento inicial, com a parceria com a editora JBC, que estava lançando, estava no horizonte aí, né, do lançamento do mangá da Akira, e a gente já começou com esse presentão, né, de vamos criar uma trilha sonora brasileira exclusiva, baseado em Akira, né, puxando o clima do filme, puxando, né, falando sobre os aspectos diferentes, né, do filme. A nossa ideia era, na verdade, gravar uma música só, uma música por lançamento. E a gente chegou com 3 demos diferentes, mas eram 3 demos tão legais, né? Uma do Tribuzzi, uma minha e uma do Ricardo, que traziam pontos de vista diferentes daquela mesma história e de tudo mais, e a gente resolveu gravar as 3. Então a gente ficou indeciso e não, vamos gravar as 3. E a primeira já saiu aí, né? Se chama Neo Tóquio, fala bastante sobre a cidade em que se passa, né? O Akira. New Tokyo, Babilônia digital. New Tokyo, as ruas escovem, sobrenatural. Tá sendo um momento muito legal, assim, porque em tudo a gente enxerga a Anime Song, né? Você consegue misturar tudo e não sai daquela estética e daquele universo da Anime Song. Isso é uma liberdade enorme, né? Que às vezes a gente não tem em outros projetos, em outras bandas, o que seja. São três ângulos diferentes do mesmo momento. Eu não sei se isso vai se repetir em próximos lançamentos da JBC, porque foi um volume de trabalho pra gente entregar isso no prazo enorme. Mas, enfim, tomara que a gente consiga continuar se entendendo tão bem, assim, né? Pra chegar nesse material. O que eu tô liberado pra falar, né, sobre isso. Dragon Ball Super vai estrear no Brasil, no Cartoon Network, dia 5 de agosto, certo? Por aí. Com especiais de 4 horas. Acho que é. E eu já gravei o encerramento de Dragon Ball Super em português, a convite do próprio Wendel Bezerra, em nome da Unidub. Foi o primeiro trabalho que eu fiz para a Unidub, que é uma empresa que eu respeito enormemente. O Wendel e o Ulisses são 2 caras que têm uma postura profissional invejável, exemplar, e, cara, eu fico muito honrado de ter recebido esse convite, de continuar, né, de lembrarem de mim e enfim, continuar na série, né, carregando aí o legado do Kai, né, no próximo momento, no próximo lançamento. E a convite deles, que foi super especial, assim, convite do Wendel, que é um cara 10. Eu não posso dar mais detalhes sobre isso, mas enfim, acho que
talvez a hora que isso estiver indo pro ar, né, já tenha rolado essa notícia. Acabou de sair, né? Cara, isso aqui na verdade é o resultado de alguns anos de trabalho em que a gente fez com todo cuidado, né? Tentando envolver sempre as melhores pessoas possíveis. Tem várias participações especiais, né? Kiko Loureiro, Roy Z, Alessandro Del Vecchio, Edu Ardanui, enfim, a gente tem uma lista de nomes aí incrível. Entre essas participações a gente teve a sorte de contar aí na nossa formação de palco, né, com os convidados, entre os convidados, né, a gente teve o Felipe Andreoli e o Marcelo Barbosa, do Angra, que eu sou fã desde dessa mesma época, né, dos Cavaleiros, eu sou fã do Angra. E, enfim, foi uma jornada isso aqui. Foram uns 4 anos, mais ou menos, em que eu tive com o Tribuzzi inserido, né, o Renato Tribuzzi, que é nossa mãe nos Cavaleiros, né, nosso empresário, cuida da gente em todos os sentidos, e produziu isso aqui, produziu esse álbum. Enfim, a gente foi realmente concretizar, tipo, pegar na mão, assim, é um lance muito legal. E tá começando agora, né? A gente fez as primeiras datas, fez alguns shows. Tá coincidindo com esse momento pós-in-concert, né? E a REC saindo, começando as atividades e tudo. A gente apresentando esse material, começou a apresentar esse material. Filmou um clipe, tem, enfim, lyric video, etc, etc, etc. E agora, do mês passado pra cá, o álbum tá disponível nas plataformas digitais todas, né? Então, iTunes, Amazon, Spotify, Deezer, etc, né? Google Play, todos os possíveis aí. E, cara, realmente assim, talvez tenha sido o que eu não consegui concretizar no Come Full Circle, eu tive com o REC, né? Pra ter lições importantes, né? E a principal delas é de me cercar com as melhores pessoas possíveis, né? Então, eu aprendi muito, eu amadureci muito fazendo esse álbum, e eu nunca pensei que fosse tá do lado desses caras que eu cresci ouvindo, né? E fosse ter os caras participando do meu álbum, e fosse ter, enfim, isso é uma outra conquista pessoal, assim, tanto quanto Cavaleiros, tanto quanto Dragon Ball, é uma conquista pessoal enorme pra mim. Tá marcando a minha transição pro próximo momento, né? Cavaleiros aconteceu quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, a REC acontecendo quando eu tenho 30, então quem sabe os próximos 10 anos da minha vida não vão ser, tipo, né, guiados por isso aqui, né? Tomara. Então... Eu comecei a dar aula de canto, técnica vocal, mais ou menos na mesma época em que o Cavaleiros começou a aparecer, né? Por essa questão, eu estar num momento em que a minha vida estava caminhando para um lado em que eu precisava me profissionalizar, né? E cantar é a única coisa que eu soube fazer, que eu queria fazer, basicamente. Eu estava na faculdade na época, eu estava pensando, vou estagiar, vou seguir carreira, como sei lá. E eu sei que eu cheguei num momento em que eu precisava pagar as minhas contas, né? E eu tive uma experiência tão boa com os meus professores, né, que eu comecei enfim, eu achei que seria o movimento natural de passar isso pra frente. E desde então, eu sempre tive os meus, né, depois que eu comecei a ter muita demanda, né, muito aluno, eu comecei a dar aula online, né, via Skype, porque eu conseguia atender gente de fora do Rio, conseguia atender gente de fora do Brasil e acompanhar sempre, né, os alunos. Então, tem gente que tá comigo há anos, e que eu vi, assim, desde o primeiro momento, desde o primeiro que cantou na vida, até se tornarem cantores realmente profissionais, e gravaram um disco e estão tocando aí com bandas e fazendo turnês, etc.
até a galera mais avançada, até, enfim, eu tive, graças a Deus, foi um outro aspecto do trabalho que me fez ter contato com muita gente interessante, né? E me fez ter experiências muito interessantes, também de procurar estudar mais, de procurar me preparar mais com outros instrutores, né? Com outros coaches, né? Que a gente chama. Até que Marília Zangrande apareceu, né? Marília Zangrande é uma cantora incrível, preparadora vocal, é uma cantora lírica, então ela trouxe pra mim esse lado que foi uma coisa que eu tive muito pouco contato, né? Eu sempre tive muito contato com canto popular, bastante focado em rock, né? Bastante focado no que eu queria fazer. E eu era sempre muito procurado pelos fãs que me viam nas bandas ou que me viam com cavaleiros, etc, nos eventos e tudo mais. Então, sempre muito focado nisso. E quando eu acredito que devia ser 2013, eu dava aula na mesma escola que a Marília. Dava aula, a gente, evidentemente, né, dois mundos, né, que meio que se complementavam. E quando eu fui para a Europa, no ano passado, até eu estava gravando as vozes da REC e estava com essa ida para a Europa, 3 semanas lá tocando, e eu passei a fazer minha preparação vocal com a Marília. Trouxe muita novidade, realmente foi uma experiência incrível, né? Ela trouxe uma maneira de enxergar a técnica vocal que eu não tinha tido contato até então. E a gente resolveu que agora a gente vai desenvolver, né, um módulo, um método de canto e técnica vocal, e que a gente vai lançar agora em 2017, unindo os dois mundos, né? Qual é o approach das duas escolas, né? Do rock e do clássico, no entender da voz, né? Enfim, como um pratica todo dia, como é que o outro entende drive, o outro entende impostação, como é que ele entende isso, aquilo outro. E também, óbvio, né, que eu tenho que trazer essa experiência dos Cavaleiros, eu tenho que trazer essa experiência de Dragon Ball, tipo, ó, a música é essa, você precisa interpretar essa música assim você não pode mexer, como é que você faz, quais são as saídas, e ela com certeza tem os equivalentes do lado dela, então a gente tem tido a gente está desenvolvendo tudo isso, é muito complementar, tem sido muito legal, e esse ano a gente vai desenvolver isso num pacote online que daqui a pouquinho a gente já está lançando. Então, passa realmente a ser um próximo passo nesse lado aí de enfim, educar, né? De treinar cantores, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei muito também. Cara, eu acho que a maneira como eu vejo hoje, eu tava falando isso outro dia em outra entrevista, assim. Pessoalmente, eu me sinto bastante realizado por chegar aos 30 anos e poder trabalhar, né, com as coisas que eu amava quando eu era mais novo. Eu cresci amando essas séries, eu cresci como um fã de Cavaleiros irremediável, como um fã de Dragon Ball irremediável, como um fã do Angra irremediável, né? E hoje eu tenho a sorte de trabalhar exatamente com as coisas que me motivaram a me tornar um músico, ou as coisas que me motivaram enfim, foram os meus primeiros passos nessa questão de acompanhar histórias, né? E, enfim, nesse sentido eu fico bastante feliz. Em relação a legado, com o Dragon Ball Super, já são 13 faixas, 13 aberturas e encerramentos de anime que eu fiz aqui no Brasil. Sendo que eu fui o último a chegar, né? Eu fui o mais eu sou o irmão mais novo dessa família. Então, envolvendo 2 de Lost Canvas, 4 em Dragon Ball Kai, 4 no Ômega, e agora essa do Super, né? Fechou em 13, quem sabe, né? Dá um álbum. Né? Um álbum, né? Pessoal do J-Box, obrigado demais pela força de sempre. Vocês sempre tiveram muito presentes nesses últimos 10 anos. Eu me sinto privilegiado de contar com vocês. Como eu falei, né, no meu momento aí derradeiro com o Dragon Ball Kai, vocês foram um veículo, né, que
levou isso para os fãs e com certeza eu devo muito do que aconteceu a vocês. Então obrigado de coração, obrigado pelo espaço e a todo mundo que me acompanha nesses últimos 10 anos aí, obrigado por estarem sempre comigo, obrigado por acompanharem todos esses momentos que a gente pontuou hoje, do Lost Canvas, Dragon Ball Kai, Omega in Concert, agora com a Recall, enfim, e com certeza o Danger Sun também, né, que é nosso próximo momento aí, 2017. Obrigado, beijos e abraços a todos, valeu, até a próxima. Só quero entender por que estou aqui, nessa guerra santa entre o bem e o mal. Tudo se transformou em mim, diante de Deus e sou um mortal. Se ainda há contra quem